de 4 anos. Aos 23, eu engravidei e aí meu filho nasceu com fenda palatina e lábio leporino. No começo a amamentação foi muito difícil porque tinha um lado que o peito pegava, né? Ele conseguia sugar bem, no outro lado já não conseguia. Então ele ficou amamentando só até o 8º mês, até o 8º dia. E a partir disso a gente começou a dar mamadeirinha e aí foi passando para outra alimentação. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Raurice, né, que é o coordenador do Centrinho, aqui em Imperatriz. Vamos falar um pouco sobre os tipos de fissuras, né, o que é a fissura e os tipos de fissura. Sou o Maurício Vital, sou cirurgião dentista e atualmente sou coordenador do Centrinho Imperatriz, né, que é uma instituição responsável pelo atendimento a pacientes portadores de fissura labio-palatina no Maranhão, tá bom? Especialmente essa região centro-sul do estado do Maranhão. A fissura labio-palatina, ela nada mais é do que uma malformação congênita. É importante frisar que não é uma doença, é apenas uma malformação congênita que é passível de correção cirúrgica, tá certo? A fissura labio-palatina é o termo mais utilizado, mas ela é coloquialmente conhecida como lábio leporino ou fissura palatal, tá bom? E como ocorre uma causa multifatorial, né? Não sabemos a causa, não podemos determinar a causa exata para cada caso, sem grandes estudos, mas é uma causa multifatorial, diversos fatores, né? Que vai desde deficiência nutricional, idade da mãe, deficiência de ácido fólico, classificado a fissura labio-palatina. Ela pode ser labial, às vezes ou um lado só ou os dois lados, que a gente chama unilateral ou bilateral, né? Pode ser apenas do palato, tanto o palato duro, que é essa região mais anterior, quanto o palato mole, ou pode ser associada, né? Que chamamos de transforame, geralmente quando pega lábio, alvéolo e o céu da boca, tá bom? Que geralmente é o caso mais complexo, um caso mais complicado no sentido cirúrgico. Eu sou Zenez, sou assistente social aqui do Centrinho. O nosso trabalho no Centrinho é no âmbito do acolhimento, de mostrar para a família que existe tratamento, existe um suporte técnico profissional para essa criança que nasceu com a fissura labio-palatina ou com o palato. Nosso trabalho é fazer o acolhimento através de uma entrevista, preenchimento dos dados cadastrais, colocar no sistema do Centrinho as informações colhidas, fazer esse primeiro trabalho de humanização dentro do Centrinho. Mas toda a orientação do Centrinho, ela vem primeiramente para ofertar a esse paciente, a esse usuário, um atendimento qualificado. Nesse atendimento, nós temos essa primeira conversa com a mãe. O ponto principal se chama amamentação. O pré-operatório, o pós-operatório, nada se compara a uma criança saudável, a uma criança que está bem ali acolhida nos braços da mãe, sendo amamentada, sendo ofertada a ela o primeiro direito garantido, que é o da amamentação. Na hipótese da não amamentação, é perceptível uma criança, quando ela não amamenta, na evolução do quadro dela. Essa evolução, para essa reabilitação dessa criança, ele se dá de forma mais lenta. Olá, sou Kátia Guidella, fonoaudióloga, consultora em amamentação e trabalho no Centrinho Imperatriz, onde lá nós atendemos uma demanda desde a gestação até a terceira idade, certo? E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre a amamentação quando se descobre que o seu bebê tem fissura de lábio e ou palato. Bom, quando nós temos um bebê que tem uma fissura pré-forame, que é aquela fissura que pega apenas o lábio, certo? É mais fácil
para que aconteça a amamentação, principalmente quando ela é incompleta, que é aquela que só pega o lábio, não pega a gengiva, certo? Quando pega a gengiva, fica um pouco mais complicado, mas ainda assim é possível a gente conseguir uma amamentação, tá? Quando essa mãe chega para o nosso consultório pedindo uma orientação, nós orientamos que ela pode tanto fazer, comprar aqueles micropólio, que são umas fitas adesivas que a gente encontra nas farmácias, para colocar na pele mesmo. Esse micropólio vai fazer um vedamentozinho do lado da fissura, ou seja, vai fechar um pouquinho, fazendo com que facilite com que esse bebê consiga abocanhar melhor a auréola dessa mãe para fazer a extração desse leite. Quando não, a gente também orienta que a própria mama pode fazer esse vedamento. Como? Exemplo, se eu tenho uma fissura de lábio do lado direito, certo? O que eu vou fazer? Eu vou ofertar a minha mama, tá? Esquerda, assim eu vou conseguir fazer com que esse bebê faça um vedamento e consiga amamentar melhor, certo? Se eu tenho uma fissura do lado esquerdo, eu vou amamentar melhor o bebê com a mama do lado direito. Ou, exemplo, tenho uma fissura do lado esquerdo, mas eu tenho que amamentar, levar o bebê aos 2 seios, então eu posso levar ele desta forma, tá? Para fazer o vedamento, como também posso levar ele para o outro peito, porque eu não posso deixar de mamar nessa posiçãozinha, tá? Então aqui, ele tem a fissura do lado esquerdo, eu levo tanto para a mama direita quanto para a mama esquerda, fazendo com que há um vedamento. Quando a fissura ela é bilateral, certo? Quando a fissura é bilateral, eu preciso da ajuda não só do micropólio, que foi o que eu já falei para vocês, como também fazer com que o bebê faça uma pega mais fechadinha. Para isso, tá? É muito importante a posição, uma posição muito confortável para o bebê, né, que vai facilitar com que ele tenha vai facilitar para que ele tenha uma pega adequada ao peito, é a posiçãozinha de cavaleiro, que é essa, sentadinha na perna da mãe, certo? Sentadinha na perna da mãe, tá? E aí, nessa posição, você, mamãe, vai segurar o pescocinho desse bebê, né, e colocar os dedinhos atrás da orelha, para manter o controle dele sentado, tá? E aí ele vai conseguir fazer uma pega mais eficiente, tá certo? Quando nós temos uma fissura pós-forame de palato mole, a gente ainda consegue ter um bom resultado na amamentação, tá? Só que é necessário uma dedicação, um estímulo maior dessa mãe para que ela consiga amamentar ao peito, certo? Porque no caso a gente sabe que precisa de uma pressão dentro da cavidade oral, e se eu tenho uma abertura, seja ela posterior, ela vai ser difícil, né? Então o que eu sugiro sempre nas orientações em consultório? A mãe, né, que quer mesmo amamentar, que tem essa disponibilidade, porque a gente sabe que vai ser difícil, né? Eu sugiro que essa mãe, antes de ofertar esse peito, ela faça uma massagem em toda a mama, ordenhe um pouco desse leite, porque quando você começa a fazer o estímulo de sucção, né, até que esse leite venha, demora um tempo, então a gente tem que facilitar para esse bebê. Então eu começo a ordenhar tipo uns 5 minutinhos antes, para que quando eu coloque o bebê ao peito, esse leite já comece, né, a fazer a injeção desse leite, entendeu? Então assim o bebê vai gastar menos tempo para conseguir conseguir esse leite, né? E assim vai fazer com que esse bebê não gaste tanta energia, porque na hora que ele está sugando, na hora que ele está ao peito,
ele gasta energia, e aí se ele demorar muito, em vez dele ganhar o peso, ele vai estar deixando de ganhar, e isso não é interessante, certo? E assim, uma questão muito importante, repetindo, é sempre ofertar o peito na posição mais sentada possível. Então você vai pegar o seu bebê na posição mais sentadinha possível, tá? E aí você vai conseguir ofertar esse leite para o bebê, evitando assim que esse leite escorra pela tuba auditiva, né? Porque como tá aberto, pode escorrer e isso pode vir a dar outras consequências, como otites e outras coisas mais. Então, sempre na posição mais em pezinho. Então, assim, para aquelas mamães que realmente não conseguirão ofertar o peito, né? Ou para aquelas mamães que têm o bebê com a fissura de palato duro e que realmente não é possível, sugerimos que oferte para ela aquela a chuquinha mais simples que vocês encontram, que tem o bico de latex, aquele bico amarelinho. Ele é excelente para o bebê fazer uma boa pega. Lembrando sempre na posição sentado para oferecer o leite para esse bebê, tá ok? E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no Centrinho Imperatriz, onde lá nós vamos poder te orientar melhor com todo o prazer do mundo, tá ok? Obrigada!